A Batalha de Salvador, ocorrida entre 16 de abril a 25 de maio de 1638, com seu ponto culminante em 18 de maio, legado a um inconcebível esquecimento. Nunca foi dos mais heróicos episódios da nossa história. Não só pela magnitude da batalha, veio Nassau pessoalmente, comandando a operação em 32 navios de guerra, levando 7.000 efetivos, 3.000 e tantos marinheiros, mais de 3.000 homens de desembarque e 800 índios, contando com os mais modernos armamentos da época, granadas, foguetes, luminárias, uma força atualmente denominada pelos exércitos no mundo como de fuzileiros navais, armados com o que de melhor havia e apoiados pelo mar, pelos fogos do navio. Nassau sai de Recife com sua esquadra em 8 de abril de 1638. Tentou desembarque na foz do Rio Vermelho, mas foi fortemente hostilizado. Então velejou para a Baía de Todos os Santos e desembarcou suas tropas na praia de Águas de Menino, em 16 de abril. Pedro Correia da Gama opôs-se às forças holandesas e os obrigou-as a bater em retirada. Nassau então simulou um ataque de desembarque no porto. Atemorizado, Bagnolo quis recuar para estabelecer resistência junto às portas da cidade. Indignada, a população protestou. Duarte Coelho, o governador-geral, e o bispo trabalharam para acalmar o povo. Essa reação popular mudou o curso das coisas. Até então, as forças de Bagnolo entregaram sem resistência os fortes de Montserrat em Águas de Menino, aonde desembarcaram Taparagipe e São Bartolomeu. Cruzaram o estreito que liga a praia à cidade de Salvador, também sem qualquer oposição. O comando holandês, a esse respeito, ponderou que se houvesse apenas 100 homens, teria sido impossível passarem pelo estreito, a exemplo do famoso episódio grego de Termópilas, e assim iam as coisas. Foi graças à resolução popular, ante tamanha tibieza, que forçou a mudança dos comandantes de uma postura vacilante para uma altiva e encarniçada defesa por Salvador. O povo exigiu em armas em mãos que a cidade fosse defendida. Passou para a história o caso de uma esposa que se recusou a abrir a porta para o marido, que não abriria a porta ao homem que tão baixamente havia entregue o posto que estava encarregado, e quando vier a ser feito em pedaços, por haver sido em defesa da fé católica e de seu rei, alegre e orgulhosa lhe receberia. E então, com esse espírito, incendiou como um rastro de pólvora o ânimo geral, e fez mudar não só o curso da batalha, como de toda a guerra. O Conselho de Guerra decidiu manter a defesa do lado de Itapajipe, e o povo cuidaria da defesa da cidade na Porta do Carmo. Os holandeses atacaram em 20 de abril. Com vigor chegaram à Porta do Carmo, onde Pedro Silva pôde tenaz resistência. Os defensores da cidade lançaram as companhias de emboscadas de Camarão, Henrique Dias, Francisco Rebelo, Sebastião Souto, André Vidal de Negreiros e Ascenso Silva contra os holandeses. Eles atacaram e mataram os holandeses pelos matos. Os holandeses tentaram erguer 2 bastiões em frente ao Carmo, mas os guerrilheiros causaram-lhes grandes baixas. Enquanto isso, os defensores construíram uma poderosa linha de defesa no Carmo. Os holandeses redobraram os esforços para levantar uma linha de baterias em frente à Porta do Carmo e colocaram ali 8 canhões. Bombardearam a cidade por 3 dias e 3 noites, sem maiores proveitos. Nassau intima o governador a se render, sob ardil de que teve um reforço de igual força que dispunha naquele momento, ao que enviou o governador-geral Pedro da Silva como resposta. As cidades del Rei não se rendem, senão com balas e espada nas mãos, e depois de muito sangue derramado, e que os ânimos portugueses não se acobardam com palavras, senão com obras. Nassau, logo que recebeu a altiva resposta do governador, começou a bombardear a cidade, com pronta resposta. As companhias de emboscadas não permitiam que os holandeses se afastassem de suas posições, e Nassau se preocupava com a escassez de víveres de suas forças. Ao escurecer, entre a noite do dia 17 para 18 de maio,
resolveu lançar um ataque decisivo às trincheiras de Santo Antônio, defendido pelo mestre de campo Dom Fernando de Lordoña. Enquanto a esquadra bombardeava as encostas de Vitória e Barra, Nassau lançou 3.000 homens contra as fortificações. Os defensores mandaram Lacalce com seu terço italiano para ajudar as posições atacadas pela esquadra, mas foi em vão. Os holandeses assaltaram as trincheiras de Santo Antônio, uma luta assumindo proporções épicas, e os defensores esmagaram os assaltantes com grandes pedras e traves. Todas as tropas das fortificações exteriores acudiram ao combate, o que forçou Nassau a lançar o resto de suas forças nesse ataque desesperado. A ação tornou-se decisiva e foi uma luta de vida e morte. Armada de infinita munição, de granadas e outros artifícios de fogo, que disparados incessantemente entre as tempestades das cargas, alumiava a noite, atroavam ao ar, choviam raios sobre o que de dentro, presumindo os escaladores com estes aparatos de horror, sacudiriam dela os nossos e franqueariam os dificuldades passos por onde insistiam em subir e pretendiam ganhar. Descreve-nos o autor de Por Brasil e Portugal. Barbalho com suas tropas ataca o flanco dos holandeses, que começam a fraquejar. Nassau dá ordem de matar a quem se retirar ou fugir. Reúne-os mais uma vez e de novo lança-os ao ataque, impetuoso, decisivo. Os defensores batem-se duramente, sem dó e nem piedade, e vendo a vitória em suas mãos, redobram de furor e entusiasmo. Os holandeses recuam, retiram-se acossados pelas companhias de emboscadas, com a desvantagem de à noite desconhecerem o terreno. Um espetáculo tanto horrível aos olhos como medonho aos ouvidos. Alguns andando baralhados caíam mesmo em perigo de que se desviavam. Pelas bocas de fogo fuzilava a luz da pólvora, alumiando mais ao horror do que à vista. A noite acrescentava com o escuro a confusão. Ao arrear do dia, Nassau, já buscando se retirar, usou como pretexto uma trégua para enterrar os mortos. Os brasileiros não se deram conta do dano que causaram aos holandeses e da dimensão de sua vitória, e assim concederam um armistício. Os holandeses tiveram mais de 500 mortos, 700 feridos graves, enquanto os brasileiros 200 mortos e 90 feridos. Também se deixaram mais de 50 prisioneiros. Um dos nossos registrou em seu diário: contamos os seus mortos na ocasião de entregá-los, 237 homens da mais bela aparência entre quantos já tivemos a ocasião de ver. Davam a impressão de ver verdadeiros gigantes, e eram sem dúvida a fina flor da tropa holandesa. Dentre os nossos padeceram em batalha Antônio Bezerra Monteiro, primo do mestre de campo Luiz Barbalho Bezerra, Duarte Lopes Ulloa, filho de Diogo Lopes Ulloa. O intrépido Sebastião Souto faleceu no dia seguinte, de um tiro de mosquete que levara no peito. Manuel de Figueiredo, Nicolau de Araújo, João Vieira, Matias de Abreu, Belchior do Vale, Pedro de Herédia, Manuel Ramalho, Diogo Ferreira, o mestre de campo Francisco Gil de Araújo. O ataque holandês foi um desastre, e no silêncio da noite, de 25, reembarcaram furtivamente. Os defensores da Bahia atacaram na madrugada, mas encontraram apenas artilharia, munições e armas que não puderam levar. Abandonando nas trincheiras que ocupava 4 peças de 24, muitas armas e instrumentos de sapa e toda a artilharia dos fortes de Montserrat e Santo Alberto que nos haviam tomado. Pela primeira vez, uma cidade do Brasil conseguiu se defender de um ataque em larga escala. Se o resultado tivesse sido diferente, com a vitória de Nassau, significaria a vitória da Holanda na guerra e certamente a perda de todo o Brasil, alterando o curso de sua evolução histórica. A Batalha de Salvador foi um ponto de virada da guerra. Com ela, caiu o mito da invencibilidade holandesa.